Vamos agora às 9 horas e 39 já, 39 minutos, para falar de um assunto que interessa a todos nós. Modernizar rima com melhorar, rima com agilizar e beneficiar também. Esses são resultados que a Justiça Cearense está experimentando hoje, graças ao programa de modernização do Poder Judiciário implantado nos últimos anos no Estado. É um assunto que abordamos agora no Jornal Jangadeiro com a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Nailde Pinheiro, que vocês estão acompanhando pela live, está aqui com a gente para falar exatamente dos avanços, dos desafios desse programa. Desembargadora, muito bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Nonato, bom dia, Carla, bom dia da Jangadeiro, Rádio Band News FM. Com muita satisfação que encontro-me aqui nesse estúdio para conversarmos sobre essa gestão que iniciou no dia 30 de janeiro de 2021 e se aproxima do seu término, 31 de janeiro de 2023. E importante tratar aqui neste momento, como o próprio Nonato iniciou, os avanços que aconteceram na instituição, Tribunal de Justiça do Estado de Ceará, instituição esta que eu integro há 36 anos e que hoje estou aqui numa situação, até que digo confortável, porque realmente enfrentei muitos desafios, mas hoje a gente fazendo aqui uma retrospectiva, muito se avançou no nosso estado do Ceará. Eu escolhi como lema da nossa gestão a transformação digital com humanização. E hoje chego à conclusão que esses dois temas realmente foram muito bem trabalhados. A nossa entrevista vai contar com a participação especial de pessoas de dentro do Tribunal de Justiça e a população em geral também, para que possamos entender como foi a construção e a evolução do Tribunal de Justiça do Ceará nesses últimos anos. Além disso, eu gostaria até de perguntar, na sua visão, qual foi a principal marca dessa modernização? Você falou do avanço do digital na história da própria Justiça. Esse foi o seu momento mais importante? Sem dúvida, nós recebemos, do início da gestão, um projeto de modernização do Poder Judiciário. Antes, esse projeto, no seu nascedouro, foi a época do desembargador Washington Bezerra, de quem recebi a gestão. Então, nós já passamos a trabalhar com esse projeto de modernização do Poder Judiciário. E o que é que significa isso para o Tribunal de Justiça? É que hoje nós não temos mais processos no formato físico, papel. Todos os todo o acervo processual hoje, ele está digitalizado. Então, isso já é um avanço, acabou aquela poluição, em que muitas vezes o desembargador, o juiz, tinha que ficar se deslocando com sacolas de processos para a sua residência, muitas vezes para trabalhar no final de semana. Hoje, em qualquer estado da federação e até no exterior, ele tem acesso a todos os seus processos. Sem contar que cada magistrado hoje tem um notebook dado pelo Tribunal de Justiça, ofertado a esse magistrado, porque realmente tornou-se o instrumento de trabalho deste magistrado. Carla Moura. Desembargadora, muito bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Um programa que retrata bem esse cenário de avanços é o Promojude. Nós, que tem o quê? Pouco mais de um ano, Nós conversamos, inclusive, com o Sérgio Mendes, que é superintendente da área administrativa do Tribunal de Justiça do Ceará. Vamos ouvir aqui, antes da pergunta, o que ele disse um pouquinho sobre esse programa. Promojude, ele tem dois componentes principais focados em transformação digital. Um deles é o componente de transformação digital voltado para o aprimoramento dos serviços ao cidadão, onde nós vamos ter investimento em automações de processos, rotinas no processo judicial. Nós vamos ter investimentos em soluções de inteligência artificial, e essas duas frentes de ação, eles têm por uma estratégia exatamente fazer com que aquelas atividades
que são menos intensivas em capital intelectual, são meramente rotinas, tramitações sem grande complexidade ou análises preliminares, eles sejam feitas por soluções inovadoras e que a gente consiga, de fato, ter um processo judicial mais rápido e mais inteligente e a nossa força de trabalho possam, de fato, se concentrar naquelas atividades que são mais complexas. Nosso segundo componente do Promojude é a transformação digital voltada mais para o aprimoramento da nossa governança, da gestão interna do tribunal, onde a lógica é exatamente preparar as pessoas e preparar a gestão do tribunal para que esse processo de transformação digital ele seja um processo sustentável, progressivo, né, ao longo dos anos, inclusive após o programa. Desembargadora, são soluções que muitas vezes não são tão visíveis aos cidadãos, mas que impactam diretamente nos resultados, né? Sem dúvida. Hoje, o que é que nós podemos dizer? Que o humano nunca poderá ser dispensado. Mas nós estamos buscando especial para esse servidor que muitas vezes no seu trabalho, ele fica a confeccionar mandados, ofícios. Então, nós estamos preparando já esse servidor para que ele realmente esteja ali a ajudar o magistrado nas minutas de decisões. E iremos aproveitar a inteligência artificial que está favorável a esse momento do Tribunal de Justiça para que esse trabalho realmente, sim, se desenvolva sem a necessidade dessa mão de obra do servidor. Então, a inteligência artificial, a automação serão elementos essenciais para que a gente possa dizer o judiciário hoje trabalha com uma celeridade maior. Porque o jurisdicionado, ele nada mais busca da justiça, é o resultado daquele conflito que ele levou para o magistrado. Então, ele não pode ficar esperando anos e anos, e aquilo ali está a depender, muitas vezes, da sobrevivência. Então, nós temos que hoje ter esse olhar especial para o jurisdicionado, e daí que eu tenho trabalhado muito bem, é o acolhimento, não é, Nonato? A gente sabe que quando a pessoa busca a justiça, ela está inquieta, ela está passando por momentos difíceis na sua vida, né? Uma pessoa muito fragilizada. E se ela não tiver um ambiente adequado, um juiz acessível, um servidor bom acolhedor, realmente a gestão não anda bem. Esse é o nosso marco de fazer com que a sensibilidade aí esteja presente em todas as comarcas do nosso estado. Nós pedimos aos ouvintes que sempre acompanham a nossa programação para que também enviassem perguntas. E nós vamos à primeira. Oi, meu nome é Lucas, eu sou empresário e queria saber sobre processos da área da saúde. A gente ouve muito falar sobre casos de direito do doente que vão parar na justiça. Nesse caso, a demora pode significar a vida da pessoa. O que é que o Tribunal de Justiça faz para melhorar e acelerar esse tipo de processo? É importante essa sua pergunta, porque acredito que envolve um grande número de pessoas que hoje buscam a justiça através das tutelas de saúde. Muitas vezes ele não encontra um leito de UTI disponível naquele momento, um medicamento e muitas vezes até uma internação. E hoje nós temos realmente juízes aqui na capital e também no interior que lidam muito bem com essas demandas. Nós temos hoje o nosso NATJUS. O que é o NATJUS? É o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário. Muitas vezes o magistrado, ele não tem aquele conhecimento técnico para dizer se aquilo que foi prescrito pelo médico realmente é o aconselhável para aquele paciente. Muitas vezes nós temos medicamentos similares, uma prótese que muitas vezes aquela prótese, dependendo da idade daquele paciente, atende perfeitamente. Então hoje nós temos vários médicos da parte da área municipal, estadual e recentemente nós fizemos um convênio com a Universidade Unicristos para que estes profissionais de saúde estivessem trabalhando diretamente com esses magistrados dessas tutelas de saúde. E assim, nós temos tido um avanço muito maior e também garantidor de que realmente aquela pessoa não venha a perder a sua vida, porque é um assunto que exige rapidez na decisão.
Bom, quem também participou enviando pergunta foi a Luzia Lafitte, que é superintendente do IFAM. Olá, senhora desembargadora. É um prazer estar aqui conversando com a senhora e os demais ouvintes desta rádio. Eu me chamo Luzia Lafitte, sou superintendente do Instituto da Infância, IFAM, organização da sociedade civil que atua junto a infâncias no Nordeste brasileiro, e eu gostaria de saber o que vem sendo feito para criar condições adequadas nos municípios para a implementação da Lei número 13431/2017, que trata sobre a escuta especializada e depoimento especial de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Ficaria muito grata com a sua resposta. Muito obrigada. Obrigada, doutora Luzia Lafitte, pela sua participação nesse momento de grande esclarecimento para a população. Realmente, você trata aí de um tema sensível e que o Poder Judiciário também teve essa preocupação de avançar com relação a esse momento tão delicado, tão sensível, em que aquela criança, em que aquela testemunha que tem que participar de uma escuta ou de um depoimento especial em que ela foi vítima ou testemunha. Isso é um tema em que antes nós tínhamos apenas 3 salas aqui no Fórum Clóvis Bevilacqua, na nossa capital. E hoje estas salas, elas foram estendidas para as várias cidades do interior. Nós temos uma programação, acreditamos que em 2023 todas essas salas elas estejam presentes nos fóruns das comarcas do interior. Até lhe digo, doutora Luzia, que esta sala, como a própria resolução do CNJ exige, é uma sala especial, ela tem que ser lúdica, em que ali apresenta-se aquela criança, aquela testemunha, brinquedos, para que ela possa também, naquele momento em que está conversando com aquele profissional, ela se sinta mais à vontade, ela tenha um momento, a gente sabe, de dificuldade, mas ao mesmo tempo em que aquele profissional busca colher o fato fidedigno. E digo mais, aqui em Fortaleza, recentemente, nós tivemos a inauguração de uma Casa da Criança. Nós sempre falamos na Casa da Mulher Cearense, mas a professora Onélia, à época, primeira-dama do Estado, ela teve essa preocupação, ela teve essa sensibilidade, e nós inauguramos aqui no bairro, ali, o bairro, estou esquecendo aqui o nome nesse momento, mas é um bairro próximo daqui, de onde eu estou, em que nessa Casa da Criança nós temos um ambiente ali completo, em que acolhemos a criança, não é aqui... Dionísio Torres. Nós tivemos ali um local em que nós temos ali, inclusive, a pé-fosse, que se for preciso fazer um exame ginecológico naquela criança que foi vítima, ela não precisa se deslocar. A intimidade dela ali está preservada, ela está num ambiente próprio, então ela não precisa estar indo, se deslocando de equipamentos. E é um profissional para a escuta, porque muitas vezes o que acontece? Quando isso se distancia muito, a criança muitas vezes já tem aquilo ali um pouco superado. É como se ela fosse renovar na sua mente toda aquela lembrança. Então, hoje nós procuramos preservar e aquele momento ser um momento daquele impacto, aquele momento difícil. Então, é muito mais fácil para ela tem uma lembrança maior e aquilo ali fica para o magistrado, quando dá a instrução, já está coletado aquele depoimento e isso facilita. Mas digo aqui a doutora Luzia, que aqui no estado do Ceará tem sido procurado dar um olhar especial para esse assunto que realmente é de muita sensibilidade para qualquer profissional dessa área envolvida nesse depoimento especial. Interessante que além da parte da tecnologia, do avanço, o seu olhar também se volta para a figura humana. E é notável isso, né? Nonato, eu digo sempre que isso não surgiu agora, quando a Anaílde estou presidente por 2 anos. Há 36 anos, quando eu ingressei na magistratura, a informação,
a orientação que nós recebíamos do Tribunal de Justiça vá para a sua comarca e só se manifeste nos autos, no processo, e mais nada. Então eu saí aqui com aquela orientação e muitas vezes era abordada por um radialista naquela comarca que queria saber algo da justiça. E eu ficava temerosa de realmente sair um pouco da orientação. Mas eu costumava trabalhar com aquela comunidade, porque acho que o trabalho de um magistrado, ele não se concretiza em despachos, decisões. Vai muito além. Tem um lado social também. A escolha da comarca pelo magistrado, também ele tem que ir ali, certo de que aquela comunidade quer ter aquele representante, Estado, Poder Judiciário, disponível. Qual foi a sua primeira comarca? A minha primeira comarca, com muita honra, hoje eu volto no tempo aqui, na região do Acaraú, na cidade do Marco. Naquela época, a Jericoacoara, bem pertinho, mas ela era ainda muito nativa, não se falava em Jericoacoara. Trabalhei o tempo todo em Marco, mas nunca fui em Jericoacoara. Voltei depois, né? Depois de Marco, eu fui para a região Centro-Sul, fui para Jucás. Muito pertinho de Iguatu. Muito pertinho de Iguatu. E a minha terceira comarca foi a cidade do Icó. Sem contar, sem contar com as respondências. Um período rico da minha vida, em que deixei grandes amizades e que até hoje, no meu aniversário, nas festas natalinas, costumo ser lembrada por essa comunidade que estive ali trabalhando. Tem mais uma pergunta aqui de ouvinte chegando. Vamos lá. Meu nome é Júnior, sou engenheiro, tenho família no interior e queria entender como o Tribunal de Justiça tem feito para atender com mais celeridade as demandas de fora de Fortaleza. Júnior, hoje nós temos essa preocupação. E realmente aqueles processos mais antigos, que são os processos que hoje estão incluídos na Meta 2, instituída pelo Conselho Nacional de Justiça, para que elas deixem de constar no fluxo dos magistrados. E como falei anteriormente, todos os processos hoje estão digitalizados. Então, hoje nós temos um grupo de magistrados que fazem parte do núcleo de produtividade remota. Então, eles mesmo aqui em Fortaleza ou em sua comarca, eles se habilitam. Eu quero auxiliar um juiz de uma comarca que diz que está sobrecarregado. Então, nós estamos fazendo o possível, Júnior, para que essas demandas, o quanto antes, elas deixem de existir no fluxo desses magistrados. Nós possamos trabalhar com os processos mais recentes. Nós temos hoje demandas de massas. O que são demandas de massas? São processos que têm a mesma causa de pedir. Então, ali se elabora um trabalho em que, se ele tem a mesma causa de pedir, já consolidado o entendimento pelos tribunais superiores, ali fica muito mais fácil para se dar essa resposta. Então, são as chamadas demandas de massa. Como falei anteriormente, tutelas de saúde, a orientação do Tribunal de Justiça e da Corregedoria que a apresentação do resultado seja rápida, célere, uma vez que aquela pessoa, muitas vezes, por poucos minutos, pode perder a sua vida. Carla. Resgatando aqui ainda o nosso bate-papo com Sérgio Mendes, que é superintendente, só lembrando, da área administrativa do TJCE, ele citou dentro das ações futuras do Tribunal de Justiça aquelas voltadas à violência doméstica. Vamos ouvir. Nós temos, no âmbito do Promojude, projetos que estão relacionados ao fortalecimento do enfrentamento à violência doméstica, onde nós estamos expandindo uma ferramenta para todas as unidades, que é uma ferramenta de avaliação de riscos para subsidiar os magistrados na concessão de medidas protetivas, que é o Proteção na Medida. Esse projeto nós estamos em fase de expansão para todo o Estado. Pretendemos também, no âmbito desse projeto, fortalecer as unidades, as coordenadorias, as unidades de violência doméstica e também desenvolver algumas soluções relacionadas a ferramentas de predição de risco, né? Inclusive com a utilização de inteligência artificial. Nós temos também projetos no âmbito do portfólio da gestão hoje, projetos de fortalecimento dos juizados especiais e de outras temáticas específicas da prestação jurisdicional.
Aproveitando essa fala dele, desembargadora, queria uma análise sua, né, que essa também é uma marca aí da sua gestão, o olhar sobre essa questão da violência doméstica e também o que vai ficar de legado para a próxima gestão. No meu discurso de posse, eu elenquei as prioridades da gestão e constava lá um olhar especial a essas competências relacionadas à violência doméstica e familiar contra a mulher. E fizemos um estudo através da Secretaria de Planejamento e chegamos a um entendimento de que comarcas necessitavam de uma vara especializada nesse assunto. Por incrível que pareça, ainda é alto o índice de feminicídio. E na região do Cariri, mais especificamente na cidade do Crato, é que realmente muitas vezes a gente amanhece o dia com um cenário de notícia, que eu digo, uma notícia triste, de uma tragédia familiar. Então, recentemente instalamos mais um juizado específico na comarca de Crato. E aquele juizado que funcionava antes, isolado lá na cidade de Juazeiro do Norte, levamos para dentro do equipamento Casa da Mulher Cearense. Teve uma repercussão muito positiva a chegada desses 2 juizados, tanto em Crato como Juazeiro. Mas a gestão ampliou ainda mais. Já instalamos um outro juizado em Caucaia, Sobral e em breve estaremos instalando mais uma unidade em Maracanaú. Todas essas unidades designamos juízes que tenham esse perfil. Inclusive, aproveitando, quando uma mulher busca uma medida protetiva, ela passa a ter um acompanhamento mais de perto desse magistrado, chegando ao ponto de 2 vezes ao mês, aquele magistrado se desloca àquele endereço fornecido por aquela mulher para realmente saber se ela está sendo, vamos dizer, se a decisão do magistrado está sendo respeitada. Ou se ela ainda continua temerosa, se ela ainda continua inquieta. As respostas têm sido de que a situação melhorou? Na maioria, mas muitas vezes o homem ainda não consegue enxergar a importância, o valor de uma medida protetiva. E muitas vezes, embora com a medida protetiva, às vezes ainda acontece uma tragédia. Então, a gente trabalha muito na conscientização, para que a mulher, ela se sentiu ameaçada, foi vítima de uma violência, está sendo vítima de uma violência, ela procure uma unidade, procure falar com o magistrado da comarca. Com certeza aí ela está se preservando, ela está preservando a família e também muitas vezes eu já tenho ouvido depoimentos do agressor que realmente diz, ameaça, tirei a vida da minha mulher, mas também eu estou um vivo morto. É verdade. Vamos lá. Qual seria será o seu conselho, a sua palavra para o desembargador Abelardo Benevides Moraes, que vai assumir o biênio 2023 a 2025 no Tribunal de Justiça do Ceará? Desembargador Abelardo Benevides tem uma história de vida também com a desembargadora Nailde, que é esta que você... Nós trabalhamos nas turmas recursais, tivemos a oportunidade, a época em que ele foi presidente do Tribunal Regional Eleitoral, eu fui vice-presidente. E neste biênio que estamos a encerrar, eu na condição de presidente e ele de vice-presidente. Então, nós tivemos essa parceria muito harmoniosa, de muito diálogo. E a partir do dia 1º de fevereiro, esse bastão será passado ao desembargador Abelardo. Tem sido uma experiência rica, estamos numa transição em que, em cada manhã, em cada tarde, tenho repassado ao desembargador Abelardo tudo o que encontrei de produtivo dentro da gestão e que ele terá a oportunidade de dar seguimento. Nós trabalhamos hoje com um plano estratégico até 2030. Então, esse plano estratégico, ele tem uma continuidade. E o próprio projeto de modernização do Poder Judiciário, ele tem um prazo de execução.
uns 5 anos. Então, eu executei usufruir, por assim dizer, desse Promojude por 1 ano, e nós teremos mais 2 gestões que avançarão cada vez mais com esse grande investimento de 35 milhões de dólares, investimento que veio do BID, em parceria com o governo do estado, e que realmente fez a diferença. À época, a sensibilidade do ex-governador Camilo Santana proporcionou esse grande salto de qualidade à nossa instituição. Uma magistrada como a senhora certamente não vai cair de férias, não, né? Não vai. Eu volto para o meu gabinete e realmente irei dar continuidade ao meu trabalho que fiquei com a Justiça alencarina. Eu quero agradecer a sua vinda aqui. A doutora Anaílde deixa realmente uma marca muito importante na história do Tribunal de Justiça, que certamente vai ser realmente celebrado por todos os cearenses pelo avanço de tudo que a senhora falou aqui. São conquistas que vieram exatamente para o Ceará em si, não é isso? Muito oportuna e as suas palavras, porque realmente me deixa assim, muito alegre dessa avaliação feita por esse grande Nonato Albuquerque. Não só o Nonato, mas eu acho que que bom. É voz geral. Eu busquei sempre na minha gestão citar a poetisa Cora Coralina. E eu sempre, nas minhas falas, dizia assim, que quando ela, em uma das suas citações, ela diz que a vida da gente, a gente constrói fazendo a semeadura, né? E ao longo da minha vida, eu acredito, semeei sementes prósperas e posso dizer que nessa gestão, muitos frutos eu tenho colhido. Foi uma boa colheita, posso garantir. Muito obrigada. Um abraço para a senhora. Muito obrigada. Um abraço a todos.